Tem mais perguntas? O pessoal tá econômico, né? Bom, vamos lá então. Vamos continuar aqui. Bom, a continuação da história que nós estamos contando e analisando os problemas teóricos, né, do ponto de vista político, é a seguinte. O massacre de Xangai, para qualquer pessoa normal, teria levado a pessoa a uma reconsideração, né, da sua posição. Você fica a reboque do Kuomintang, a classe operária promove um levante e você é massacrado pelo seu próprio aliado. Isso daí deveria levar toda uma reconsideração estratégica de que essa política era uma política fadada ao fracasso. Mas a consideração estratégica da burocracia, principalmente do Stalin, é a seguinte, que a ala direita do Kuomintang é reacionária, mas a ala esquerda do Kuomintang não é reacionária. Então, o que eles fazem? Eles procuram promover, né, a continuação da insurreição na cidade de Wuhan, onde agora não sei se eu lembro direito o nome desse cidadão. Onde o dirigente é um cidadão chamado Wing Mei Wei, chefe da ala esquerda do Kuomintang. Então, eles acham o seguinte, que diante da derrota catastrófica em Xangai, o massacre, etc. e tal, a política correta é promover um novo levante em aliança com a ala esquerda do Kuomintang. Mas aqui, né, logicamente que nessa altura, nenhuma das alas do Kuomintang tinha mais nenhum caráter progressista. Então, eles respondem ao massacre em Xangai com um chamado, né, à formação de soviets e à insurreição nessa outra cidade, e aí ocorre um segundo massacre. Dessa vez promovido pela ala esquerda do Kuomintang. Quer dizer, o que enterra definitivamente a Revolução Chinesa, mostrando que não era um problema de A, B ou C, que na verdade a burguesia, né, apavorada com o levante dos operários, ela havia passado para uma posição absolutamente reacionária. É isso que estava acontecendo. A ala esquerda e a ala direita, nenhuma das duas resolvia o problema. Bom, aqui nós precisamos acrescentar alguns dados, né, para entender melhor a situação, que é o seguinte. Já nesse momento, se mostra aí a tendência à mudança de política, que é uma mudança de política tipicamente centrista, da política de passividade, de seguidismo à burguesia nacional, a uma política aventureira, né? O levante na cidade de Wuhan já é uma aventura política e militar, né? Sem falar que eles não rompem com a política de seguidismo do nacionalismo. O centrismo já nesse momento dá uma guinada para a esquerda, mas sem nenhuma base política efetiva para essa guinada. Ele simplesmente é um zigue-zague típico de uma força centrista, né? Eles vão para a direita, recebem aquela cacetada na cabeça por causa da política direitista e vão para a esquerda
de uma maneira totalmente irracional e sem nenhum tipo de fundamento ou preparação, levam outra cacetada. Isso, a pessoa perguntou do campo, né? Vamos adiantar uma coisinha aqui, porque amanhã nós vamos falar mais do deslocamento do Partido Comunista Chinês para o campesinato, né? Ali onde o Partido Comunista tem forças organizadas, inclusive forças militares, apoiadas no levante dos trabalhadores rurais de algumas cidades, a orientação de Moscou é para promover levantes. Quer dizer, numa situação como essa, onde você foi derrotado nas principais cidades, os outros levantes são só para promover um banho de sangue. Né? Qual que é o seguinte? É uma aventura total e completa. No entanto, os chineses, os comunistas chineses, eles seguem a orientação, né? Se vê que o movimento comunista na China era extremamente revolucionário, decidido, militante, natural, por toda a história que a gente contou, fica claro que teria que ser assim mesmo. Eles promovem esses levantes e os levantes são massacrados de maneira sistemática. A partir daí, né, o que vai acontecer? O Kuomintang impõe uma ditadura total em todos os lugares. Quer dizer, aqui tem um dado, né, que eu acho que é muito importante a gente explicar, que tem a ver com essa análise que foi feita antes. À medida que o Kuomintang reprime a revolução, quer dizer, não é que ele reprimiu a revolução assim, genericamente. É um extraordinário banho de sangue. São centenas de milhares de pessoas que morrem aí, na cidade e no campo. Isso significa que a base popular do Kuomintang vai embora. Você não pode ser, ao mesmo tempo, um partido que reprime violentamente o povo e um partido popular. É impossível. Né? Então, o governo do Chiang Kai-shek, que vai se estabelecer a partir da Revolução, as forças todas se unificam e ele se transforma em governo nacional. O governo do Chiang Kai-shek, isso daqui é uma coisa que ninguém fala, né? Porque não acompanha a mudança que acontece, ele se transforma numa espécie de governo semifascista. Ele suprime totalmente os sindicatos, todas as organizações da esquerda, as organizações comunistas e tudo mais. Ele não é assim tradicionalmente fascista, porque não tem nada, não tem nada daquela parafernália do fascismo. O fascismo aí é o fascismo italiano de 1922. Isso daqui não é uma imitação, né? Não é um movimento ideológico, mas de fato a ditadura do Kuomintang é uma ditadura que procura eliminar pela força, né, através de massacres extremamente sanguinários, qualquer tipo de organização, tanto operária como camponesa. Né? Nós vamos ver amanhã que a situação no campo se transforma numa situação totalmente insustentável para aqueles que estavam promovendo a mobilização dos trabalhadores rurais e dos camponeses. Então nós temos aí um governo que, ao se defrontar com a revolução, ele se transforma num governo de repressão total, de esmagamento da classe operária, de tal forma que depois da derrota da Revolução de 1927, a organização sindical, etc., de todos os setores da sociedade é praticamente impossível. A repressão toma conta, é uma repressão total, né? E o esmagamento da classe operária é um esmagamento também total. É praticamente impossível. A maioria dos militantes comunistas, né, eles saem das cidades, ou vão para a União Soviética, vão para o exílio, ou vão para algumas regiões rurais onde o Partido Comunista ainda está organizado. Mas está organizado porque eles estão, na verdade, em lugares que não têm um significado político importante.
em todos os centros políticos importantes, torna-se praticamente impossível a organização operária. A burguesia estabelece um governo totalmente reacionário contra a classe operária. Natural, né? Se por muito menos, né, a gente já viu o estabelecimento de governos reacionários, fascistas, semifascistas, imagine quando a classe operária de todas as principais cidades realiza uma revolução desse tamanho, né, e coloca a burguesia diante de uma situação praticamente terminal. É uma coisa extraordinariamente crítica, né? Bom, um outro dado dessa situação que é muito interessante, que mostra assim como é que vai funcionar o stalinismo daí para frente, né? É uma primeira manifestação assim dos métodos stalinistas. Logicamente que as críticas do próprio Trotsky são rebatidas aí de uma maneira caluniosa, com acusações, etc. e tal. Em 1927, se não me engano, já a oposição trotskista está derrotada. O exílio do Trotsky é por essa data aí. Na China, o que acontece? O stalinismo é incapaz de chegar lá e falar, erramos. Então, o que ele fala? A direção do Partido Comunista errou, né? Encontra um bode expiatório. Isso daí faz com que uma parte da direção do Partido Comunista rompa com a União Soviética e forme a organização trotskista. Aí se abre todo um debate, né? O secretário-geral do Partido Comunista, que recebe toda a culpa, né? No final, a história stalinista é assim. Ele foi culpado de tudo. Nós aqui não temos nada a ver com a história. É o Shen Duxiu que vai formar a primeira organização trotskista chinesa. Ele vai escrever vários artigos desmascarando isso, falando que não, que havia todo um debate dentro do Partido Comunista sobre essa orientação, que ele considerava que a orientação era equivocada, que ele errou de não atacar mais energicamente essa orientação, mas que a orientação vinha de Moscou, né? Aí, logicamente, que ele é transformado assim numa espécie de criminoso internacional, como vai acontecer com os trotskistas em todos os lugares. Esse inclusive, né, esse acontecimento mostra o porquê da perseguição ao trotskismo. A política da burocracia, a política stalinista, é uma política sem pé nem cabeça. Era praticamente impossível de sustentar uma situação com essa política. Você imagina a sequência de erros que levam ao esmagamento da classe operária, de todo o movimento revolucionário, levam ao fracasso da revolução. Isso daí abre toda uma polêmica internacional, né? E aí você, com uma oposição apontando o dedo e tal, e falando que essa política é equivocada, isso aí era uma situação totalmente insustentável. Nós temos que levar em consideração também que a China era um assunto que despertava um grande interesse na Europa. Então toda a esquerda europeia, né, comunista, socialista, independente, acompanha o desenvolvimento da Revolução Chinesa, né? Pessoas viajam para lá, escrevem livros sobre a Revolução Chinesa e começa a ficar cada vez mais claro o caráter totalmente sem direção, né? Errático e perigoso, criminoso da política stalinista. Então, a derrota da Revolução Chinesa segue-se aí um aprofundamento, né,
da repressão tanto dentro da União Soviética, dentro do Partido Comunista da União Soviética, como da Terceira Internacional. Naquele momento, né, existe um diálogo famoso dentro da fração trotskista, em que os trotskistas, alguns dirigentes trotskistas falam para o Trotsky: bom, agora é a nossa vez, porque as nossas teses sobre a Revolução Chinesa, elas se mostraram completamente acertadas e a política do stalinismo foi um completo desastre. Então o Trotsky fala assim: não, agora é que nós, né, vamos passar mal, porque embora nós estejamos certos, a derrota da Revolução Chinesa favorece o stalinismo, favorece as tendências reacionárias dentro da União Soviética. E ele estava certo, né? A derrota da Revolução Chinesa marca realmente um aprofundamento, né, do controle da burocracia, da repressão interna, dentro dos partidos comunistas e tudo mais. Essa mesma política oportunista que fracassa na China, ela vai fracassar em todos os lugares, né, porque, logicamente, é uma política fracassada, né? Era a política de aliança com setores direitistas, burgueses, oportunistas em todos os lugares, inclusive no Brasil, né? Isso daí leva a uma sequência extraordinariamente grande de crises. Em todos os lugares, né, a gente pode, se a gente for analisar a história da Terceira Internacional, em todos os lugares nós vamos ver que é um momento de crise dentro dos partidos comunistas, onde as direções normalmente tradicionais, elas são acusadas dessa política direitista. O modelo chinês se transforma num modelo universal, mundial, internacional, né? As cabeças vão rolando e os dirigentes da primeira etapa são substituídos aí por pessoas de confiança do próprio Stalin. É o fortalecimento não só da burocracia em geral, mas da própria fração stalinista. Nesse momento, até 1927, embora o Stalin tivesse uma posição preponderante dentro da burocracia, quem dirigia a Terceira Internacional era o antigo braço direito do Lenin, no Partido Bolchevique, Gregório Zinoviev, né? Essa Revolução Chinesa e essa etapa de política oportunista, ela vai encerrar também a carreira dos zinovievistas. Stalin vai romper com eles, né? Eles vão passar a oposição e vão ser também brutalmente reprimidos. O centrismo dos partidos comunistas, ele dá lugar a uma política ainda centrista, mas mais firmemente burocrática, uma seleção daquelas pessoas que vão ser a base para o domínio, né, da fração stalinista dentro dos partidos comunistas em escala internacional. Em todos os lugares esses dirigentes são acusados dos erros, né? E aí eles são substituídos, em geral, por pessoas que não têm nenhuma capacidade política, são apenas, né, homens aí de aparato que sobem porque eles são subservientes ao stalinismo e tudo mais, né? Por exemplo, esse Shen Duxiu era um intelectual importante da China. Daí sobe um outro cidadão que não tem nenhuma importância significativa, né? No Brasil também os intelectuais e os militantes operários que fundaram o Partido Comunista, nesse momento aí, antes de 1935, né? São eles que vão organizar o desastre de 1935, são substituídos por elementos de aparato, também pessoas mais obscuras, né? Aí se abre todo um debate dentro dos partidos comunistas, que é um debate de conveniência, né? Que é o seguinte: é preciso
operar a proletarização dos partidos comunistas. Por quê? Porque a primeira leva de dirigentes era formada por pessoas de grande capacidade intelectual. Mas quem queria formar um partido comunista? Tinha que ser alguém que elaborasse um programa e tudo mais. E essas pessoas acabam sendo expurgadas porque elas são relativamente inconvenientes ao stalinismo e substituídas por pessoas sem nenhuma qualificação prática sob a cobertura de que se trata de uma proletarização. Né? No Partido Comunista Brasileiro tinha aquelas missas stalinistas onde os intelectuais ficavam fazendo meia-culpa, né, batendo no peito e reconhecendo a superioridade dos ditos operários do partido, que não eram operários, de fato eram burocratas. Né? No Partido Comunista Brasileiro, o secretário-geral do Partido Comunista é um tal Bangu, que é conhecido pelas loucuras que ele opera como secretário-geral do Partido Comunista. Vamos lá? Última leva de perguntas. Bangu. Pelo menos é um nome bem proletário, né? Bangu. Só um detalhe antes do Henrique fazer a pergunta, já que você falou. Muitos intelectuais importantes se afastam do Partido Comunista por causa disso. Os intelectuais viram uma espécie de bode expiatório dos fracassos da política stalinista. Né? Bom, vou começar pela internet aqui, só lembrando que assim que terminar essa terceira aula do curso tem o programa Resumo do Dia, então fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Bom, do Emanuel Lobo. A ditadura do Kuomintang é uma expressão da transformação do setor nacionalista progressista contra a monarquia num setor reacionário pró-imperialista contra a classe operária? É exatamente isso que acontece, né? Uma coisa importante é o seguinte, a burguesia compradora, acho que eu não falei isso aí, eu omiti isso aí na exposição. A burguesia compradora era toda ela uma aliada, ela era toda ela dependente do imperialismo norte-americano. E o Chiang Kai-shek, é interessante notar o seguinte, que essa família Song, que era o núcleo fundamental dos compradores, eles se convertem ao cristianismo metodista, né? Os filhos dos compradores são educados nos Estados Unidos. O próprio Chiang Kai-shek, ele se converte ao cristianismo. Inclusive o pessoal fala, não é esquisito isso de o líder do movimento nacionalista ser cristão, uma religião estrangeira? Mas era a expressão do fato de que o nacionalismo tinha se transformado, na verdade, praticamente num instrumento dos Estados Unidos. E eu acho que houve poucas pessoas na história do mundo de quem se fez uma propaganda tão grande, né, a favor do que os Estados Unidos em favor do Chiang Kai-shek. A propaganda sempre foi imensa, tem livros, Homem Genial, Generalíssimo, o homem mais importante da Ásia, essas coisas todas. Ele era um bruto sanguinário, né? Uma pessoa sem escrúpulos, não tinha qualidade nenhuma. Como militar era um fracasso total. Ele era muito bom em massacrar o povo, mas muito ruim em ganhar a guerra de qualquer exército de inimigo. Mas os norte-americanos sempre fizeram uma campanha gigantesca desse cidadão. Bom, o Lino pergunta o seguinte, se o Chiang Kai-shek, o grande repressor, se isso foi a mando de Stalin. Não foi a mando do Stalin. O Stalin colaborou, né, ao encobrir a realidade do Chiang Kai-shek diante das massas chinesas. Uma coisa que a gente tem que... Para a gente sentir até que ponto, né,
a política stalinista era um encobrimento, porque às vezes a gente fica com a impressão assim, era uma aliança lá, tudo bem, fizeram academia militar. Chiang Kai-shek o Stalin fundou uma aberração organizativa chamada Internacional Camponesa, né? E ele escolheu como presidente de honra da chamada Internacional Camponesa, que era uma aberração, o general Chiang Kai-shek. Quer dizer, ele era o presidente da Internacional Camponesa, organizada pela União Soviética. Então você imagina como é que era a confusão no meio dos trabalhadores chineses, né, em relação a esse problema. Isso daí foi uma traição, assim, uma política de derrota extraordinária na China. Pergunta aqui do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Rui, o fracasso das tentativas de insurreição operária acabou fortalecendo o grupo de Mao para escapar ao massacre nas cidades? Não, nós vamos ver amanhã que o Mao também quase se deu mal nessa situação contra-revolucionária aí. Pelo contrário, depois nós vamos explicar que o Mao foi uma pessoa que aprendeu uma lição importante, que era o seguinte: muito cuidado com o Stalin. Vou explicar isso daí. Os maoístas não vão aceitar nunca isso daí, mas nós vamos explicar a verdadeira relação entre o Mao Tse-tung e o Stalin. Perguntas aqui do CCBP do Rio, que o pessoal está assistindo lá no telão, lá no CCBP na Lapa, na rua Taylor 47. O convite aí para você que é do Rio de Janeiro e assistir com o pessoal lá. Formou-se um partido trotskista na China. Como foi a sua atuação? Como se relacionou com o PCC? Bom, formou-se o partido trotskista, Liga dos Comunistas Chineses, né? Liderado pelo Chen Duxiu, e eles procuraram levar adiante um trabalho de qualquer partido comunista, de organização da classe operária, mas em condições extraordinariamente difíceis, né? Porque a repressão era muito intensa. A relação do Partido Comunista com os trotskistas era a mesma que em todo lugar, né? Havia uma inimizade total. Mas o grupo trotskista era pequeno. Até os comunistas, que tinham muito mais, que era a maioria do partido, até o outro lado, né, que era a maioria do partido, tinha muita dificuldade de sobrevivência. Então, o trotskismo chinês, ele continuou existindo até depois da Revolução de 1949. Mais uma pergunta do Rio de Janeiro. Poderíamos dizer que o governo Kerensky na Rússia em 17 já era um tipo de frente popular? O governo Kerensky era uma frente popular. É o maior exemplo, na realidade, de frente popular é o Kerensky. Outra pergunta do Rio. Como é possível que a derrota da política stalinista diante do Kuomintang tenha fortalecido o stalinismo? Porque o problema não são os argumentos. Você pode ter um bom argumento, mas uma situação contra-revolucionária, de repressão, de derrota do movimento operário, fortalece a direita e não a esquerda. É uma demonstração prática. Você pode ter o melhor argumento do mundo. Você pode ser ótimo de argumentar, mas se a maré está contra você, você não vai conseguir progredir. Então, o stalinismo, se ele provocou a derrota, ele poderia, dependendo da situação interna do Partido Comunista, ter caído por causa dessa derrota. Mas à medida que ele não caiu, ele se fortaleceu, porque a situação ficou ainda mais difícil para os revolucionários. Bom, Fábrica de Informação fala aqui para dizer que o filho do Chiang Kai-shek prestou serviços militares na Alemanha nazista. Não tinha visto isso.
Fátima Santos, qual foi o principal erro da burocracia chinesa que levou à restauração capitalista na China? Não, isso aí é outro. Não vamos entrar nessa seara aqui. Aí tinha uma pergunta também se a China é comunista, né? Acho que também Não, fica para depois. é um país capitalista. Se Hong Kong fica dentro de um país comunista, então alguma coisa é muito. Silvia Lux pergunta: a União Soviética foi a única fonte de penetração do pensamento marxista-comunista na China? Houve outras fontes? Os intelectuais chineses, eles começaram a procurar absorver, né, o pensamento progressista dos países ocidentais, né? Alguns desses intelectuais começaram a falar de marxismo até antes da Revolução de 1917. Mas, logicamente, que com a Revolução essa influência ela cresceu extraordinariamente, né? Porque é o tal negócio. Uma coisa é a influência intelectual, pode ser até grande, mas um acontecimento prático, uma vitória da classe operária, que é uma afirmação das ideias desse tamanho, como foi a Rússia, nós temos que lembrar que a Rússia é um país limítrofe da China, né? Isso daí teve um impacto gigantesco na China, como muitos acontecimentos internacionais, mas esse foi um dos mais importantes, se não o mais importante de todos. Bom, o Emanuel Ferro pergunta: o que o stalinismo ganhava boicotando a Revolução Chinesa? Na realidade ele não ganhava nada. Era uma política besta de uma pessoa. O Stalin, aqui tem uma coisa que a gente precisa entender bem. O Stalin era um político muito medíocre, né? Exatamente o contrário do que pensam os remanescentes do stalinismo, hoje que tem o culto do Stalin. O Stalin é responsável por uma quantidade assim. É quase difícil de listar a quantidade de derrotas que ele provocou por uma política errada ou porque ele tinha uma posição absolutamente reacionária. A começar pelo fato de que ele destruiu o próprio partido que fez a Revolução Russa, né? Ele é um fato conhecido, mas vale a pena rememorar aqui. Ele mandou executar praticamente todos os membros do Comitê Central que dirigiu a Revolução Russa de 1917. E aí ele estabeleceu o mito, que certas pessoas têm uma grande capacidade de acreditar, que de todos aqueles revolucionários, o único revolucionário era ele mesmo. Então, quer dizer, ele era um político medíocre, ele cometeu erros de todo tipo e tamanho. Ele comprometeu em várias oportunidades. Ele foi responsável pela derrota do Partido Comunista na Alemanha, ou seja, pela vitória do Hitler. Ele foi responsável pela derrota da classe operária na França, da Revolução Espanhola. Quer dizer, ele é um colecionador de derrotas gigantescas, né? Gigantescas e menores também, né? Não vamos esquecer as derrotas pequenas. Foi o stalinismo que inspirou, por exemplo, a malfadada insurreição dirigida pelo Prestes em 1935, cuja possibilidade de vitória era zero. Qualquer pessoa, né, com um pouco mais de entendimento da política saberia disso, né? E como essa derrota aí, ele colecionou, sei lá, milhares de derrotas, pequenas, médias, grandes e colossais, né? Por isso que o título que o Trotsky deu para ele, o grande organizador de derrotas, não é nenhum exagero, né? Ele era assim mesmo. Bom, última pergunta da Roseli. Não, mas mais um complemento também sobre esse problema. Bom, qual que era o raciocínio, né, do grande organizador? O raciocínio era o seguinte, que eu expliquei no começo. Ele não conseguia... Um dos problemas do stalinismo sempre foi uma completa
desconfiança ou oposição à classe. Começa com uma desconfiança típica dos centristas. Se a gente olhar a esquerda pequeno-burguesa brasileira, você pode ver que eles confiam muito mais no STF do que no povo brasileiro, no trabalhador brasileiro. É ou não é? Você vê que tem muito esquerdista aí. Nossa, agora o Gilmar Mendes vai soltar o Lula e tal, já está com a chave da cadeia na mão e tal. E aí, essa é uma postagem no Twitter. Na postagem seguinte é assim: ô povinho besta, ignorante, esse brasileiro que não faz nada e tal. Aí o cara toma uma dose de uísque estrangeiro, né? E faz outra postagem no Facebook sobre algum assunto besta. Esse é o típico pequeno burguês, né? O povo, a classe operária, não tem capacidade de luta, é ignorante, é covarde, né? Falaram até que o povo brasileiro é covarde. Agora, o STF, o Toffoli, que só faltou lamber a sola do sapato dos generais aí, se é que faltou, né? Que a gente não estava lá para ver. Esse vai dar uma luta total, defender a democracia e tal. Agora, esse povinho aqui, não, esse povo não vale nada. Então, quando o Stalin olhava para a situação chinesa, ele olhava e falava assim: tem o Partido Comunista. Isso aí não. No fundo, ele pensava assim: isso aí não vale nada, vamos usar para nos fortalecer, mas importante mesmo aqui é o Chiang Kai-shek, é o Kuomintang e tudo. Esse era o raciocínio base. O Stalin nunca rompeu com o Kuomintang, também tem esse detalhe. Bom, última pergunta da Roseli, ela pede para explicar a relação do Kuomintang com o PCC. Bom, eu não sei exatamente o que teria faltado aí, mas vamos recapitular. O Kuomintang, ele deixou de ser um partido independente e os comunistas, membros do Partido Comunista, entraram no Kuomintang, se transformaram em militantes do Kuomintang e ficaram sob a direção do Kuomintang. Mas não é só isso. Toda tentativa de romper, de se insurgir contra essa política foi podada pela direção da Internacional Comunista, pela burocracia, pelo Stalin, né? Então, quando acontece o massacre, quando o Kuomintang, lógico que organizadamente, premeditadamente, decide esmagar o movimento operário, os comunistas são pegos de surpresa e morre. A quantidade de militantes comunistas que morrem aí é extraordinariamente grande, é da casa de dezenas de milhares, né? Eu já ouvi o número do massacre de Xangai de mais de 50 mil militantes comunistas. Porque o Partido Comunista não era pequeno, ele era grande. Bom, nós estamos falando da China, um dos números são todos muito grandes, né? Bom, acabou. Essa foi a última pergunta. Eu queria reforçar aqui para você adquirir na loja do PCO.com, entra no site e adquire os cartazes aí em comemoração aos 70 anos da Revolução Chinesa. Tem também outros materiais, tem caneca, tem chaveiro, abridor de garrafa, tem bottom, caderninho de anotações, quadros, né? Entre no site e adquira. Ou então procure a gente nos mutirões que acontecem todos os domingos em várias cidades do país e também nas quartas-feiras nas universidades. Nós estaremos com nossas banquinhas lá para ir vendendo esses materiais. Bom, daqui a pouco, não saia daí, que daqui a pouco tem resumo do dia. Amanhã, às 18h30, a gente volta com a quarta aula do curso dos 70 anos da Revolução Chinesa. Não deixe de se inscrever no site universidademarxista.com.br. Lá você se inscreve e adquire os materiais do curso para que você acompanhe aí o curso. Tem textos traduzidos, verbetes de uma enciclopédia, tem apostila, tem vídeos, tem imagens, tudo isso para você aí que se inscreve para ter acesso a esse material. R$ 75,00 só a inscrição e R$ 50,00 para quem for assinante ou membro do canal. Então é isso, fiquem ligados na nossa programação, vai começar o resumo do dia
daqui a pouco, e amanhã a gente está de volta no Reunião de Pautas, 9h30 da manhã. Boa noite e até mais. Bom, boa noite, companheiros. Vamos para a nossa quarta exposição sobre a questão da Revolução Russa, né? E eu imagino que a maioria tenha notado que até agora o principal ator da Revolução, né, como pessoa, Mao Tse Tung, não apareceu na história. Queria fazer uma pequena explicação sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito importante. Se nós queremos compreender um processo político, histórico, né, nesse caso todo um processo revolucionário que termina com a derrota da burguesia do imperialismo internacional, nós temos que ver esse processo no seu desenvolvimento. Tá? A maior parte da esquerda tem uma tendência a ver o processo revolucionário de um ponto de vista subjetivo, ou seja, do ponto de vista das ideias, planos, propostas, etc. e tal, que são feitas em relação à revolução. Né? Isso daí é um hábito completamente estranho ao marxismo, né? Porque para o marxismo os fatos históricos eles têm um caráter objetivo, eles não são o resultado, a história não é resultado de uma determinada ideia, Intervalinho. Companheiro, a gente está dando um intervalinho com problemas técnicos. Tá. Pode falar? Bom, a gente teve um probleminha técnico, a gente interrompeu aqui a aula no meio, mas já vamos retomar. Bom, só para lembrar que você entra em universidademarxista.com.br, viu o pessoal perguntando no chat aqui dos materiais. Você se inscreve no nosso site, universidademarxista.com.br, e adquire os materiais. R$ 75,00 para quem não é assinante e membro do canal, R$ 50,00 para quem é membro e assinante do canal. Aí você contribui com a gente, adquire os textos traduzidos, imagens, vídeos, tudo para aumentar e ajudar na compreensão geral do curso que está sendo dado pelo companheiro Rui nessa Universidade Marxista. Eu queria lembrar também que os cursos do PCO, eles estão todos no nosso site, no nosso acervo do canal. São 2 vezes por ano a gente organiza a universidade de férias, com temas especiais aí do marxismo, e nós estamos com essa nova proposta de fazer cursos também no meio do semestre, né, como é o caso desse sobre a Revolução Chinesa. Então, a ideia, a partir desse curso da Revolução Chinesa, é a gente repetir essa iniciativa durante outros semestres aí, também falando sobre temas gerais do marxismo. Então, queria já convidar você, por isso também a importância de você contribuir com a gente, para que a gente possa sempre realizar novos
novos cursos, melhorar a estrutura dos cursos, do canal e tudo mais. E você pode encontrar tudo isso no nosso acervo aí da Causa Operária TV. Eu queria lembrar também, enquanto a gente não volta, que amanhã a programação da Causa Operária TV, ela começa de manhã com a reunião de pauta, às 9h30 da manhã, e às 14 horas o companheiro Rui estará aqui com a análise internacional. Portanto, amanhã, além do curso, termina às 18h30, né, a última aula do curso amanhã às 18h30, o companheiro Rui também estará no meio da tarde, aqui às 14 horas, com o programa Análise Internacional. Então você também fica ligado aí em toda a nossa programação. Eu convido você a vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret assistir as aulas e também a participar aqui no sábado da análise política da semana, todos os sábados às 11h30 da manhã, sempre aqui direto no Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serrano 90. Você assiste a análise presencialmente, toma um café aqui com a gente, almoça e participa das atividades aqui do CCBP. Na parte da tarde tem as reuniões dos coletivos do PCO, coletivo de negros, coletivo de mulheres, a Aliança da Juventude Revolucionária, Corrente Sindical Causa Operária, o GARI, Grupos por uma Arte Revolucionária Independente. Tudo isso você participa aqui no sábado à tarde com a gente. Então, acho que parece que agora resolveu aqui o problema técnico, então a gente já volta direto para o companheiro Rui para continuar a explicação. Volta para mim de novo? Tá. Voltando aqui, vou aproveitar e vou fazer propaganda. Bom, vocês viram também aí que eu mostrei os materiais que a gente produziu da Revolução Chinesa, né? Todos os produtos do PCO você encontra na loja do PCO.com, né? Desde as camisetas que a gente usa, a camiseta polo aqui do PCO, a camiseta tradicional do PCO, a camiseta do dia 27, todos em Curitiba, Lula Livre já, essa camiseta está à venda também na loja virtual do PCO, loja do PCO.com, canecas, chaveiros, botões, adesivos, tudo você encontra lá no nosso site. E também você encontra nas barraquinhas do PCO, nos mutirões que acontecem em várias cidades do país, mutirões aí pela liberdade do Lula, aos domingos. Você vai encontrar o pessoal nas praças públicas, avenidas, fazendo mutirão, e nas quartas-feiras, nas universidades, sempre os mutirões recolhendo assinatura aí pela liberdade do Lula, distribuindo materiais, adesivos, cartazes, vendendo o jornal Causa Operária. Outra coisa que eu queria também reforçar o convite é para que você participe da Escola Marxista. A Escola Marxista já é a segunda que a gente está fazendo, a primeira foi no primeiro semestre, sobre o fascismo, o que é e como combatê-lo, com base no curso que foi dado na Universidade de Férias de janeiro passado. E aí nós diminuímos o tamanho desse curso para que pudesse ser levado aí a várias cidades do país. O curso foi feito aí em várias cidades e agora nós estamos repetindo a dose com o curso que foi dado na última Universidade de Férias, de julho, com o tema do Programa de Transição do Leon Trotsky, o Programa Socialista dos Dias Atuais. Nós queremos chegar aí em cerca de 300 locais do curso, em várias cidades do país. Naquelas cidades, caso você procure aí no nosso site, do DCO, e vê que na sua cidade não vai ter o curso, pode entrar em contato com a gente para ajudar a gente a organizar o curso aí na sua cidade, que é a segunda Escola Marxista, o Programa de Transição de Leon Trotsky, o Programa Socialista para os Dias Atuais. Então você participa também dessa iniciativa do PCO. Esse curso também pode ser encontrado no nosso acervo da Causa Operária TV. Você procura lá no nosso acervo, você vai encontrar também o curso sobre o programa de transição. Na verdade, é mais de um curso. Tem o curso com a companheira Natália Pimenta, que foi dado nesse semestre. Tem o curso também da Universidade de Férias, que foi feita. Então, você encontra aí para você se aprofundar no programa de transição do Leon Trotsky. Você encontra também a brochura do programa de transição com traduções
e notas feitas pelo companheiro Rui, também na loja do PCO.com você adquire essa brochura aí, com essa tradução do programa de transição. Já fica também o convite aí para você adquirir mais esse material. Bom, estou esperando a produção me dar o retorno aqui para ver se a coisa voltou. Bom, falei do resumo do dia que acontece hoje à noite. Amanhã nossa programação começa com reunião de pautas, 9h30 da manhã. Logo depois tem, às 11 horas, tem o programa Música Clássica com o companheiro Afonso Teixeira. Ao meio-dia 15 tem o programa Panorama Brasil, com notícias regionais aí da sua cidade. Às 14 tem o Análise Internacional com o companheiro Rui. E nós, às 18h30, voltamos com a quinta aula, a última aula do curso sobre os 70 anos da Revolução Chinesa, e o dia termina com o resumo do dia amanhã. Então, a programação da Causa Operária TV está completa aí para você ir acompanhando e também, caso você ainda não seja inscrito no canal, ainda não seja membro, se torne membro, se inscreva no canal, ajude a fortalecer a Causa Operária TV, né, que é uma TV revolucionária, independente. Você pode também nos ajudar. Você que quer se desfazer do monopólio da imprensa golpista, da imprensa capitalista, ajudar a Causa Operária TV a sempre melhorar a sua estrutura, aumentar a nossa grade de programação. Com isso, você contribui com a gente aí, sendo membro, sendo assinante solidário, conhecendo o nosso site também, causaoperariatv.com.br. Lá, além de você encontrar os vídeos, né, para receber as notificações dos vídeos ao vivo, você também pode fazer uma assinatura solidária do canal para contribuir com um pouco mais do que simplesmente ser membro do canal, né? E aí você se torna um assinante solidário. Todos os assinantes solidários, os membros, têm descontos aí para adquirir o material desse curso da Revolução Chinesa e vão poder participar também do encontro de membros, que a gente, por conta do ato do dia 27, etc e tal, nós tivemos que remarcar o encontro de membros. Ainda está a data a definir, mas logo nós vamos organizar esse encontro aí para confraternizar com os membros, assinantes, todos os colaboradores aí da Causa Operária TV, que é uma atividade bastante importante aí para todos aqueles que acompanham o nosso canal. Bom, lembrar também que nós, do PCO, no dia 27, o PCO e o Comitê de Luta os comitês de luta contra o golpe, em plenária nacional, lá no dia 27, aprovaram a segunda Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro, aqui em São Paulo. Então, se você faz parte de comitês, Comitê Lula Livre, Comitê pela Liberdade do Lula, Comitê contra o Golpe, todos os comitês que estão aí para lutar pela liberdade do Lula, contra o golpe de Estado, pelo Fora Bolsonaro, estão convidados a participar dessa segunda conferência, que vai acontecer aqui em São Paulo. Se você também não faz parte de algum comitê, faz parte de algum coletivo, torcidas organizadas, torcidas antifascistas, sindicatos, todos estão convidados a participar dessa Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe, cuja função é justamente organizar todos aqueles que têm interesse em colocar para fora o governo Bolsonaro e todos os golpistas e libertar o Lula, que acreditam que o Lula só sairá da prisão com muita mobilização, né? Bom, estamos prontos, produção? Então agora vai. Vou passar a palavra para o companheiro Rui. Vamos lá? Tá ok? Bom, retomando, porque aparentemente pelo chat aqui, a maioria das pessoas não escutou nada, né? Então, nós estamos falando o seguinte, que até agora nós não tocamos no tema Mao Tse Tung, né? E isso daí merece uma explicação, porque faz parte da análise que nós estamos fazendo da Revolução Russa de 1949. Nós estamos procurando mostrar o processo revolucionário como um processo objetivo, não como um processo subjetivo, que é como ele frequentemente é mostrado, né? Então, a revolução seria o resultado de algum tipo de pensamento brilhante, do guia genial, etc. e tal.
Evidentemente que a subjetividade, né, o aspecto subjetivo tem um papel na revolução, mas é preciso entender que esse papel, embora seja muito importante num dado momento da revolução, ele é, do ponto de vista histórico, secundário, sempre secundário, né? As forças motrizes de uma revolução, de qualquer processo político, de qualquer processo histórico, né, são as forças das classes sociais, da economia e tudo mais. O caso da Revolução Chinesa, ele é um caso especial de confusão nesse sentido, porque criou-se toda uma mitologia, né? Na China aconteceu, né, de uma maneira diferente, né? Esse aí seria um tema para um outro curso, que seria o desenvolvimento do processo do Estado operário chinês, mas de uma maneira parecida, né? De uma maneira semelhante na aparência ao que aconteceu na União Soviética stalinista, né? O endeusamento da figura do Mao Tse-tung, que praticamente, de acordo com essa concepção, teria sido quase que um mágico que teria feito a revolução pela sua própria força de vontade e extraordinária capacidade de elaborar uma estratégia, etc. e tal. Frequentemente, se as pessoas que lerem livros sobre a Revolução Chinesa, sobre o maoísmo, frequentemente vão encontrar coisas da seguinte natureza, né? A via chinesa para a revolução, existe inclusive a expressão sino-marxismo, né? Como o pessoal gosta de ter uma variedade, um leque, assim, de uma paleta de cores infinita de marxismos, então nós temos aí o sino-marxismo, quer dizer que o Mao Tse-tung, por causa da Revolução de 1949, ele teria criado um novo tipo de marxismo. Apesar de que os seguidores do Mao Tse-tung, em geral, se consideram marxistas-leninistas, e muitos deles se consideram stalinistas. Bom, tudo isso, logicamente, é uma mistificação, né? Uma coisa que nós temos que entender, que é muito importante em relação à Revolução Chinesa, é que nós não devemos confundir aquilo que os dirigentes da Revolução Chinesa escreveram com, por exemplo, aquilo que os dirigentes da Revolução Russa escreveram. Os dirigentes da Revolução Russa, de um ponto de vista geral, estavam elaborando uma política, né, e estabelecendo uma discussão política e explicando de maneira bem objetiva o que eles estavam fazendo. Já nós temos que entender que na China, né, o Partido Comunista Chinês, que como todos os partidos comunistas do mundo acabou caindo sob as garras do stalinismo, né, estava muito mais acostumado a ter uma formulação de tipo ideológico, quer dizer, justificar os acontecimentos de acordo com a conveniência política do momento, do que explicar efetivamente uma determinada ideologia, né? Então, nesse sentido, nós temos que ter muito claro que o Mao Tse-tung não é nem Lenin, nem Trotsky, nada, né? Ele é um político, nós vamos ver aqui, hoje e amanhã, né, o desenvolvimento da luta revolucionária do Partido Comunista Chinês. Ele é um elemento que foi formado sob a pressão do stalinismo e, portanto, né, nós temos que entender que a política dele está muito condicionada por essa influência e pela situação, mais do que influência, porque o stalinismo não é um fenômeno ideológico, pelas condições que o stalinismo criava dentro dos próprios partidos comunistas. Então, isso aí é importante levar em consideração. Nós apresentamos todo esse pano de fundo, digamos assim, que é o desenvolvimento do processo revolucionário, para mostrar que, na realidade, a Revolução Chinesa tem raízes, né, em todo esse desenvolvimento, né? Nós vimos aqui, primeiro,
né? Só recapitulando uma questão importante, nós vimos ontem a Revolução de 1925-1927. Né? Essa Revolução de 1925-27, que para muitos historiadores da Revolução Chinesa de 49 praticamente não tem grande importância, ela tem uma importância decisiva em determinar os rumos, né, da Revolução Chinesa a partir daí. Né? Nós vimos que com a Revolução de 1927, o esmagamento da Revolução, que é feito ao massacre da cidade de Xangai, depois o massacre da cidade de Wuhan, e esses massacres, né, e a ditadura que se estabelece na sequência do Partido Nacional, do Partido Nacionalista, o Kuomintang, vão criar uma situação muito especial e digamos assim, que vai determinar a resposta que o Partido Comunista Chinês vai dar a essa situação. Toda essa questão que é apontada pelos maoístas e por muita gente da Revolução Camponesa, a revolução que vem do campo para a cidade, isso aí não é nenhuma, na realidade não é nenhuma tática genial, é uma situação forçada. Né? Nós vamos ver aqui já agora, né, que o Partido Comunista foi forçado a se esconder na área rural, porque ele não conseguia, de fato, sobreviver nas cidades devido à intensa repressão do Kuomintang. Nós vamos ver como cada um dos acontecimentos da Revolução Chinesa, ele tem, né, ele é determinado pelos acontecimentos anteriores. Vamos colocar aqui a sequência dos acontecimentos depois da derrota da Revolução de 1927. Bom, em 1927, né, que é o ano decisivo, após os massacres que nós vimos aí, né, do Kuomintang contra os operários que se levantaram em armas em Xangai e em outros lugares, a orientação do stalinismo em relação a essa catástrofe foi uma reação ainda mais irracional do que havia sido a política anterior. Né? O fracasso colocava, né, como nós dissemos ontem, a direção stalinista diante de uma crítica duríssima da oposição. Né? Eu relatei aqui um diálogo onde a oposição de esquerda, trotskista, alguns integrantes dessa oposição dizem que, bom, agora como tudo se provou como a gente havia previsto, nós vamos sair vitoriosos da luta interna dentro do Partido Comunista da União Soviética. E o Trotsky fala que não, que apesar dos erros grotescos da direção stalinista, né, esses fracassos favoreciam as tendências mais conservadoras contra as tendências revolucionárias. Bom, diante desse debate, né, que não era apenas um debate dentro do Partido Comunista da União Soviética, mas era uma discussão que abarcava centenas de partidos no mundo inteiro, partidos comunistas, o Stalin decide levar adiante uma política para, digamos assim, salvar as aparências da liderança stalinista diante do fracasso. E ele, né, a direção stalinista elabora uma política de levantes armados. Quer dizer, você só recapitulando, né, o que nós falamos ontem, nós vimos que a classe operária foi derrotada nas cidades principais por não ter uma independência política, não conseguir se defender, porque ela estava completamente atrelada, né,
ao Kuomintang. Diante do fracasso dessa política, que resulta no massacre de dezenas de milhares de pessoas, execuções em grande escala de militantes comunistas e tudo mais, a direção da Terceira Internacional, o stalinismo, né, orienta os militantes comunistas a se armarem e responderem a esses fracassos com outros levantes armados em outras cidades. Isso daí leva à organização de um grande levante armado na cidade de Nanchang. Cerca de 30 mil operários, né, se levantam aí, chegam a tomar conta da cidade, mas acabam sendo derrotados. O exército que se forma aí, que é um exército, digamos assim, é o que viria a ser, né, o Exército Vermelho que faz a Revolução. Ele faz uma tentativa de promover um levante em outras cidades, e em todas essas cidades os levantes fracassam, né? O Partido Comunista Chinês determina aí uma série de levantes armados, quer dizer, a tentativa de reverter a derrota através de uma política aventureira, né, de tentativa de provocar artificialmente insurreições da classe trabalhadora, que eles chamam a campanha de outono, né? Que era um momento em que, devido às colheitas, né, os senhores de terra, os potentados locais, apresentavam aí várias vezes taxas para os camponeses. Então eles pensaram em aproveitar isso daí para produzir esses levantes artificialmente. Então nós temos aí, né, uma política que a gente poderia definir claramente como uma política putschista. Quer dizer, substituir a evolução política das massas por uma ação militar independente dessa evolução e da organização própria da classe trabalhadora. Como não há um levante revolucionário, a revolução na realidade já estava derrotada, todos esses levantes, que são cerca de uma dezena em todo o país, eles levam simplesmente a perda dos efetivos, né, do Partido Comunista. Bom, aqui nesse momento, nós temos que parar um minutinho e ver como isso daqui vai determinar a política posterior do Partido Comunista. Quer dizer, diante do país convulsionado, o Partido Comunista, por força das circunstâncias, não por nenhuma ideia genial de ninguém, né? Mao Tse-tung nessa época nem é dirigente do Partido Comunista, adota uma política de características militares, né? Eles acabam formando um exército relativamente grande. A China é um país cheio de contradições. Havia uma revolução, a revolução se desenvolve de maneira desigual por todo o território nacional, e eles enveredam por essa política de tipo militar, né? Isso vai determinar a situação posterior, porque a Revolução Chinesa de 1949 acaba sendo uma espécie na prática, né, ela acaba sendo uma ação militar do Exército Vermelho Chinês. Quer dizer, mas essa ação não foi determinada por nenhuma tática genial, ela foi determinada pelas circunstâncias, né? O próprio Mao Tse-tung, né,
que nesse momento seria um dirigente, mas um dirigente menos importante do Partido Comunista Chinês. Ele segue essa orientação, procura realizar um levante, né? E esse levante é fracassado, e ele se refugia com uma série de militantes do Partido Comunista, armados e tal, um grupo armado, não chega a ser um exército nem nada, né? Ele se refugia no interior, numa região rural da China. Opa. Que é o ponto de partida de toda essa luta camponesa. Perdão. Esses nomes são um problema. Xincangshan. É uma região, ele se refugia aí porque essa é uma região relativamente inacessível, né? É uma região rural onde eles podem escapar da perseguição dos exércitos republicanos, dos exércitos nacionalistas. Aí o exército vermelho, né, em maior número, se junta a ele nessa cidade e o Partido Comunista declara essa região, né, como sendo uma espécie de república soviética chinesa. Quando, na verdade, né, o que está acontecendo não é nenhum avanço da Revolução, nem do estabelecimento da Revolução Soviética, nem nada, mas é o retrocesso completo da Revolução. Então, vejam bem, esse que é o ponto, esse acontecimento é o ponto de partida do que vai ser a chamada luta revolucionária dos camponeses chineses. Ele acontece, digamos assim, por força das circunstâncias. Não era o plano de ninguém, né? Ninguém planejou isso daí como uma tática especial, simplesmente que o Partido Comunista, tendo sido derrotado numa série de tentativas militares de tipo bastante aventureiro, putschista, ele é obrigado a se refugiar na zona rural para escapar da repressão. Logicamente que, se a gente pegar a crônica, né, stalinista dos acontecimentos, tudo isso vai ser apresentado como um desenvolvimento, digamos assim, épico, né? O pessoal vai para o campo, né? Os camponeses são maravilhosos, muito revolucionários, e tudo é contado, digamos assim, de trás para frente, né? Do final da história para o começo. A história verdadeira, por isso que é importante a gente ver toda essa situação, é que na realidade isso daí é produto forçado, involuntário das circunstâncias. Bom, enquanto isso acontece, logicamente o Partido Comunista, que também é um outro dado importante de ter em mente, ele troca várias vezes de direção, né? A cada fracasso de cada uma dessas tentativas, cai uma direção e entra outra direção, o que significa que o partido vai se tornando cada vez mais controlado pela burocracia. Nós vimos ontem que a direção original do partido foi derrubada por causa do massacre de Xangai, né, e do massacre de Wuhan. O levante de Nanchang leva a derrubada de outra direção, esses levantes aí de outono levam a derrubada de outra direção. O Partido Comunista troca de direção várias vezes, né? Há uma grande instabilidade por causa justamente
da política que foi determinada pelo stalinismo para o Partido Comunista Chinês, né? Então, a questão-chave aqui, né, que é, digamos assim, é o ponto de partida da chamada luta camponesa, é esse aspecto, né, militarista da política stalinista. Não vai acontecer só na China, né? O stalinismo vai promover várias aventuras militares em vários países, inclusive no Brasil. Depois disso daí, em 1935, com o Levante dirigido pelo Luiz Carlos Prestes. Os stalinistas, eles procuram, né, uma proximidade com esses setores militares nacionalistas. A política deles é uma política já de frente popular, né, e, portanto, isso daí é uma coisa relativamente natural. E vai determinar o desenvolvimento do Partido Comunista. Por exemplo, o Partido Comunista, depois do fracasso de todos esses levantes militares, ele decide pela preservação dos efetivos militares que se refugiam nessa cidade, né? Eles pretendem fazer dali uma fortaleza e eles decidem que os recursos do Partido Comunista e de todo o movimento operário e do movimento intelectual das cidades deveriam ser voltados para ajudar essa atividade aí, porque, né, nisso estava envolvido, em parte porque estava envolvido o prestígio da política stalinista, né, eles faziam uma grande propaganda da China soviética, etc. e tal, era um instrumento de propaganda importante, mas também os dirigentes do Partido Comunista não queriam abrir mão das forças que eles haviam agrupado. Só que aí acontece o seguinte, né? É importante acompanhar o desenvolvimento, porque ele mostra, né, como que as coisas vão sendo levadas para a famosa Revolução Camponesa. Os comunistas se refugiam nessa cidade, estabelecem uma capital ali, eles têm coisa de 150 mil soldados, né, bastante gente, que eles agrupam. Muitos desses soldados aí são... uma coisa que é um detalhe importante, né? Esse exército camponês que tem aí, ele não é bem um exército camponês. Isso, em grande medida, é um mito. Uma parte do exército veio da cidade. Uma outra parte do exército eram trabalhadores rurais sem terra, os mais pobres possíveis. Não eram tanto camponeses mesmo, né? Nós vamos entrar aqui no desenvolvimento da exposição no problema do campesinato, né? E havia também, né, num país como a China, que estava vivendo uma etapa de enorme turbulência, uma série de grupos, né, de bandoleiros rurais que se juntavam a esses exércitos, porque eles tinham uma oposição, né, aos poderes, ao regime político, aos poderes dominantes em cada região. Vocês imaginem como devia ser difícil, né, tolerar, né, a dominação desses setores. Bom, então é importante levar em consideração que o exército camponês, ele na verdade, começa mesmo como um exército camponês. Em 1930, aproximadamente, o problema do poder político, né, da parte dos nacionalistas, ele está praticamente resolvido. O Chiang Kai-shek toma a cidade de Pequim, e isso daí permite a ele se concentrar no problema da exterminação desse foco comunista, né, nessa região aí. Ele toma a decisão seguinte: bom, nós já controlamos o país, reprimimos o movimento operário nas cidades, temos esse foco aqui com
o que na prática, né, já havia se transformado, não era uma república soviética nem nada. Era, na verdade, um grupo guerrilheiro de proporções muito grandes. Então ele fala, vou exterminar esse grupo aí. Aí ele começa, né, a realizar expedições que ele chama de expedições de extermínio, né, de caça e extermínio dos comunistas. Então, ele realiza as primeiras 3 expedições que ele realiza, ele acha que seria relativamente tranquilo, né, liquidar o Partido Comunista, mas aí entra em questão um fator que é mais subjetivo, que é muito importante, que é a habilidade do Partido Comunista, particularmente do Mao Tse-tung, e é isso que vai transformar ele no principal líder do partido, na guerra de guerrilhas. Né? Então, ao contrário dos outros dirigentes do Partido Comunista, que advogaram durante todo esse tempo uma política ofensiva, quer dizer, promover levantes militares, ele, o mais conhecedor da situação, que estava já fazia parte da política do Partido Comunista para o campo, ele decide que a tática a ser usada é uma tática defensiva, de guerra de guerrilha. Que eles não devem ir para um enfrentamento, né, total com o exército nacionalista, que isso aí levaria à derrota, e nem procurar tomar nenhuma cidade nem nada, mas simplesmente, né, enfraquecer o inimigo com táticas guerrilheiras. Né? Ele elabora uma política que é mais ou menos assim, né, estilo chinês. Se o inimigo ataca, nós fugimos. Se o inimigo descansa, nós fustigamos o inimigo. Se o inimigo recua, nós perseguimos o inimigo. Quer dizer, uma tática guerrilheira. Então, o que eles fazem? Quando o exército nacionalista ataca, eles deixam o exército penetrar, né, sem opor uma resistência, e quando o exército nacionalista pensa que a coisa está tranquila, eles atacam como grupo guerrilheiro, típico da guerra de guerrilhas, atacando o exército quando ele está despreparado, num enfrentamento pelos flancos, né, numa guerra de movimento, e não num enfrentamento frontal. Né? Isso daí permite que eles resistam às 3 primeiras investidas. Né? Aí o Chiang Kai-shek decide organizar uma investida de maior voo, reúne, segundo dizem, né? Esses números eu dou aqui porque são os números que todo mundo estabelece em todas as histórias, mas logicamente são todos números muito duvidosos. Né? Estabelece aí um exército de cerca de 500 mil pessoas, também não consegue nada, é obrigado a se retirar, e finalmente ele organiza a 5ª expedição, né? Em 1932, e em 1933, ele organiza a 5ª expedição, e essa 5ª expedição força, né, o Partido Comunista e o Exército Vermelho, que nessa altura é um verdadeiro exército guerrilheiro, né, a sair do lugar e procurar um refúgio em outro lugar para sobreviver. Né. E essa 5ª expedição, né, que é de 1933, ela é o início da famosa longa marcha do Mao Tse-tung. Normalmente as pessoas ouvem falar dessa marcha e ninguém entende direito qual que é o sentido da marcha. Por que eles marcharam, onde é que eles estavam indo, essa coisa toda, né? Na realidade, a marcha era uma questão de sobrevivência. O Partido Comunista, né, e o Exército Vermelho Comunista estavam enfrentando forças muito superiores. Né?
em número e também no aparelhamento técnico das forças inimigas, né? As forças nacionalistas aí atacaram o reduto comunista com aviões, helicópteros, todos os métodos da guerra moderna. Chegaram, inclusive, a construir uma série de fortes em volta, né, do lugar onde estavam, da região onde estavam os comunistas, para tentar impedir que eles saíssem de lá. Eles conseguem furar esse bloqueio, né, e iniciam o que vai ser conhecido como a Longa Marcha. A gente pode ver, portanto, que essa Longa Marcha foi totalmente forçada pela situação e era uma questão, na realidade, de sobrevivência política, né? Já vamos falar um pouquinho da marcha em si, que, independentemente da situação, é verdadeiramente épica do ponto de vista do esforço, né, do Partido Comunista para sobreviver. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta, alguma coisa? Bom, companheiros, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Perguntas aqui da internet. Bom, tem uma pergunta do Stalin de Oliveira que pergunta se a gente é trotskista ou stalinista, mas tudo bem. O próprio Stalin está perguntando isso pra gente. Nós somos trotskistas, o que significa que nós somos marxistas e leninistas também, mas não stalinistas. Vamos lá. Tô vendo se tem alguma. Aqui na internet não tem nada, nenhuma pergunta sobre o tema, não. Não sei se tem alguém aqui nos companheiros. Bom, tem uma pergunta do Scott Ross aqui que apareceu, que ele pergunta se você tem alguma sugestão de livro do Mao Tse Tung. Nós vamos colocar no site da Universidade Marxista uma coleção de textos, né? Os textos do Mao Tse Tung, eles são interessantes, sobretudo, porque eles marcam aí essa evolução política, né? Essa virada para o campesinato, essa coisa toda. Mas nós vamos colocar, e vamos colocar também uma bibliografia. Bom, tem uma pergunta, eu vou fazer, mas eu acho que você vai falar, né? Como era a relação entre Mao e Stalin? Desse aí nós vamos falar na sequência. O Guilherme Alvarenga pergunta, não é anacrônico seguir métodos da Revolução Chinesa atualmente? Então, essa é uma pergunta curiosa, né? Não vou responder exatamente isso, porque eu acho que não é que seja anacrônico, né? Nós temos que ver concretamente qual é a questão. Mas é uma pergunta curiosa pelo seguinte, porque quando foi feita a Revolução Chinesa, os chineses e vários setores da esquerda maoísta, ou próximo do maoísmo, falaram que os métodos da Revolução Russa que eram anacrônicos. Que a China tinha definido um novo... a Revolução moderna mesmo era a chinesa, né? Eles apresentaram não como uma peculiaridade da China, mas como se fosse uma política, um modelo universal para a Revolução, né? Ainda mais que, nesse mesmo período, fizeram um comentário sobre isso, no Vietnã seguiam basicamente a mesma política de guerra de guerrilhas, né? Então, dava a impressão mesmo de que o maoísmo, com a Revolução Camponesa, fosse uma coisa bem mais moderna
do que a Revolução Russa de 1917. Na verdade, né, aqui eu acho que cabe uma explicação importante. Todas os chamados marxismos, né, que a gente encontra por aí, eles são muitos. Qual que é o fundamento desses marxismos? O fundamento desses marxismos é explicar que a classe operária não vai fazer a revolução, não consegue fazer a revolução, não é a classe operária que vai fazer a revolução e que, portanto, é preciso encontrar outras vias. A ideologia maoísta, nesse sentido, é uma das mais audaciosas, porque, segundo ela, a gente deveria substituir a classe operária pelo campesinato. De um ponto de vista geral, é totalmente sem sentido, porque como é que vai fazer nos Estados Unidos? Você vai substituir a classe operária pelo campesinato? Não tem pé nem cabeça isso daí. Não pode ser uma tática, uma política revolucionária universal, né? Mas há muitos outros motivos pelos quais isso daí é pura fantasia, né? Então, todos os marxismos, eles são um revisionismo do marxismo que está baseado na negação da luta de classe do proletariado. Quer dizer, o proletariado não é capaz. Né? Aí aparece um que fala que precisa... Bom, tem os defensores da Frente Popular, que você precisa fazer aliança com a burguesia. Apareceram aqueles que falavam que a revolução ia ser feita por novas vanguardas, ou seja, a juventude, os movimentos de minoria, o movimento de mulheres, etc. e tal. Depois aparecem os partidários da revolução cultural. Se não vão fazer uma revolução cultural, logicamente que não vai ser a classe operária, que é a classe mais inculta da sociedade, que vai fazer essa revolução. Quer dizer, todos os marxismos, eles carregam o esforço de revisar esse problema central, que é que a revolução é o resultado da luta de classe do proletariado mundial contra o imperialismo, a burguesia mundial. Na verdade, né, outro dia eu estava mencionando isso daí, e houve até pessoas que questionaram, né? Uma coisa interessante para a gente pensar, para apresentar um paralelo. Outras doutrinas científicas que apareceram, estabelecendo um princípio, também elas sofrem o mesmo tipo de crítica. Há uma tentativa, que é logicamente uma pressão da burguesia, de revisar essas doutrinas no seu aspecto central. Veja-se, por exemplo, o darwinismo e o problema do mecanismo da evolução das espécies. E existe uma discussão gigantesca para mostrar que isso não é isso. Até a evolução existe, né? O pessoal fala, concorda. Até a evolução existe, mas não é esse mecanismo, né, da sobrevivência das espécies melhor adaptadas a uma determinada situação. Esse ataque ao miolo do problema é comum, porque são doutrinas revolucionárias e a burguesia exerce uma pressão que acaba se refletindo na mentalidade da classe média, dos intelectuais, que procuram revisar isso daí. A mesma coisa aconteceu com a psicanálise freudiana. Foi esse o exemplo que eu dei um outro dia, que Freud apresentou como princípio fundamental, né, de todas as doenças psicológicas e todo o problema da sexualidade. Isso aí causou um escândalo enorme na época dele. Ele virou uma espécie de pária no meio intelectual da cidade onde ele morava, Viena, e tudo mais. Dentro da psicanálise, né, à medida que a pressão aumentava sobre o círculo freudiano de psicanálise, surgiram várias teorias dissidentes. O próprio Freud chegou a escrever sobre isso num texto famoso sobre a história da psicanálise. E qual que era o debate? Se era ou não era a sexualidade o problema central. Quer dizer,
O debate era aquilo que a burguesia considera como tabu, aí se estabelecia um debate. Hoje em dia, por exemplo, a maioria das escolas, das correntes que se dizem freudianas, elas, na melhor das hipóteses, relativizam muito o problema sexual. E com o marxismo, esse tipo de revisionismo, que é muito comum, se dá em torno do problema da luta de classe do proletariado. É preciso encontrar um substituto para a classe operária, para o partido operário revolucionário e, em última instância, para a revolução proletária. Isso daí é muito marcante nesse esquema. Queria agradecer a Irma Lula Jazewski pelo superchat, muito obrigado. Do Carlos Augusto. Rui, houve alguma tentativa de conciliação buscando a paz entre o Chiang Kai-shek e os comunistas e outros partidos? O tempo todo. Essa era a política do stalinismo. Não era só uma política de conciliação, era uma política de subordinação do Partido Comunista ao Chiang Kai-shek. Emanuel Ferro. Rui, a Revolução Chinesa ocorreu apesar de Stalin. Por que a crise dos anos 30 não favoreceu uma Revolução Brasileira? Não, a crise favoreceu a Revolução Brasileira, tanto que nós acabamos na contra-revolução, que é o outro lado da moeda. Se você tem uma contra-revolução, o Estado Novo foi uma contra-revolução. É porque a situação era uma situação muito revolucionária. Tanto que o Partido Comunista, muito equivocadamente, tentou tomar o poder pela força, numa espécie de golpe dentro dos quartéis. Então, quer dizer, no Brasil, a década de 30 ela é igualmente revolucionária. Sebastião Pessoa pergunta se o Mao era comunista e se tornou um ditador como Stalin, ou são situações diferentes? Bom, a relação do Mao com o Stalin, o comunismo e tudo mais, nós vamos ver aqui justamente na sequência da exposição, então vou reservar essa resposta para depois. Anderson Fernando Bentes Monteiro. O mais difícil de imaginar são as revoluções comunistas do século XX se realizarem fora da visão geopolítica de Karl Marx, que seria na Europa Ocidental. Portanto, onde se realizaram as revoluções industriais? Revoluções industriais? Revoluções industriais, ele quer dizer revoluções da classe operária industrial? Eu não Deve ser isso, né? Deve ser. Na verdade, todas essas revoluções que nós conhecemos, que levaram à expropriação da burguesia, são revoluções proletárias. Aqui entra uma definição que nós vamos explicar melhor, que é o seguinte. O Estado que saiu dessas revoluções é um Estado operário, baseado na propriedade coletiva estatal da produção, dos meios de produção. Esse daí é digamos assim, é a própria natureza da classe operária. O que aconteceu é que a crise do capitalismo ela é tão profunda que mesmo os países que são, digamos assim, semi-industrializados apresentaram a revolução. É um fenômeno digamos assim, o capitalismo está totalmente vencido a tal ponto que ao invés da classe operária se levantar nos principais lugares, se levanta nos lugares onde não seria o mais natural. Mas isso daí não é um desmentido da tese de que a revolução tem a ver com a classe operária e com a industrialização, com os países mais desenvolvidos. É uma confirmação peculiar dessa tese. Bom, por fim, Rui, você poderia detalhar como se formou esse Exército Vermelho Chinês? Então, esse exército ele se formou nesse levante, na cidade de Nanchang. Os líderes do Partido Comunista nessa cidade
sob as ordens, né, da União Soviética, de Stalin, eles receberam a orientação de promover um levante militar. Né? Então, aqui, qual é a pertinência, né, da pergunta? Assim, como é que eles conseguiram, sob ordens, realizar um levante militar? A gente deve se lembrar o seguinte: primeiro que o Partido Comunista estava dentro do Kuomintang. O Kuomintang tinha um exército. E o Partido Comunista estava dentro desse exército também. Quer dizer, uma parte do exército do Kuomintang era comunista. O Kuomintang não era totalmente dominado pelo Chiang Kai-shek. Tá? Quem, digamos assim, treinou esse exército foram os russos, na academia militar de Whampoa, perto de Cantão. Logicamente que por essa academia militar russa, por mais que os russos apoiassem o Chiang Kai-shek e promovessem uma política de conciliação, se os comunistas chineses não foram um pessoal completamente doido, muitos comunistas entraram nessa academia militar. Inclusive é bom lembrar que na academia militar de Whampoa, um dos cadetes da academia militar foi o Ho Chi Minh, o chefe da Revolução do Vietnã. Quer dizer, devia ter comunista ali de tudo, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia, China, de monte. Né? Isso daí facilitou a criação, né, o armamento do Partido Comunista, que é uma coisa importante. Infelizmente foi deturpado pela tática política equivocada, né, puramente militar. Então, quando o Partido Comunista recebe a orientação de promover levantes militares, eles promoveram o levante nessa cidade, né, que era uma cidade importante, onde o Partido Comunista ainda não havia sido derrotado. Então eles conseguiram, né, pelo que contam aí os historiadores da Revolução Chinesa, eles conseguiram fazer um levante com 30 mil pessoas, que deviam ser oficiais do próprio exército, soldados do exército, operários e estudantes. Porque nós temos que lembrar que esses acontecimentos se dão no marco de uma enorme revolução nacional, né, com enorme mobilização da classe operária, dos estudantes e tudo mais. Contra os 30 mil, se ergueram contra 10 mil soldados do Kuomintang. Quer dizer, nessa cidade, o Partido Comunista tinha a maioria de forças armadas em relação ao Kuomintang, o que não acontecia em escala nacional, mas acontecia ali. Né? E essa é a origem do Exército Vermelho. Oficialmente, né, o governo da China, ele considera que esse levante marca a fundação do Exército Vermelho Chinês. Se não me engano, é 1º de agosto de 1927. 1º de agosto, deve ser isso. 1º de agosto, tem a data aqui. 1º de agosto, exatamente. Essa é a origem. Daí o que acontece? Outros setores do Partido Comunista também conseguiram mobilizar, né, determinados segmentos das Forças Armadas. Uns mais, esse daí era o núcleo central, essas 30 mil pessoas, outros menos. E depois eles foram se agrupando, devido à repressão, nessa cidade de Shankanshan. Segundo dizem, né, é como eu falei, os números aqui eu dou porque eles aparecem nos livros, né, mas não é certeza. Teriam chegado a se reunir aí mais de 100 mil soldados comunistas, tanto os que vieram de fora, como os que foram recrutados na região, etc. e tal. Então, essa é a origem desse exército. Tá aí um ponto importante para lembrar, nada sai do nada, né? Não tem o cidadão fala assim, agora vamos fazer uma guerra camponesa, vai lá ele,
3 amigos, a namorada, o cunhado e pronto, montaram a guerra camponesa. Isso aí não... Normalmente ninguém se aventura a fazer guerra nenhuma, né? A não ser que as condições sejam muito favoráveis. O caráter militar do Partido Comunista, ele vem de toda essa história que foi contada aqui, né? Há vários levantes armados na China. Você vê, no Brasil nós não vemos isso daí. Então, se for acontecer um levante aqui, até o pessoal pegar o jeito, se armar, vai um tempinho. Não é simples. Você precisa pegar o jeito. Na China, não, né? Tinha tido... Eu mencionei os levantes mais importantes do século XIX, que são os Taiping e os Boxers. Dois levantes armados. Foi uma guerra, né? Não é que o povo saiu na rua e ficava lá fazendo ciranda e tal, que nem a esquerda brasileira. Era uma guerra, morria um monte de gente nesses... Então, depois os nacionalistas tentaram várias vezes tomar o poder pela via militar. Depois os russos estabeleceram uma academia militar onde os comunistas participavam. Quer dizer, você vê que um conjunto de acontecimentos vai levando a história do país, né, as características da luta social no país, vai levando àquela situação. Daí a mentalidade, né, e a política acentuadamente militar do Partido Comunista Chinês. Não é um acaso, né? É um fruto das condições, não é uma ideia que estava na cabeça de ninguém. Inclusive a política de levantes armados, que é proposta pelo Stalin, ela está baseada no fato de que o Partido Comunista tem um monte de gente armada, né? Você imagina, por exemplo, se você chegar para o PT hoje e falar, realiza um levante armado, não faz... Você vai ver por onde que a pessoa vai começar a fazer uma coisa dessa. Lá não. Lá eles sabiam que os comunistas tinham muitos militantes armados, que o potencial dos comunistas era muito grande. A política stalinista, na verdade, ela contribui praticamente para destruir esse potencial. Porque você vê que os comunistas acabam se reunindo quase todos, os líderes e tal, numa cidade ali, né, numa área rural. Quase que eles foram destruídos completamente. Bom, nós vamos ver que faltou muito pouco para eles serem destruídos completamente. Bom, aí nós temos a questão da longa marcha, né? Que é uma coisa épica, né? Os chineses engrandecem muito isso, está certo. Não vamos criticar, a gente tem que admirar a tenacidade, apesar de ser uma política que foi o resultado de uma série de erros catastróficos e crassos da direção política, né? A marcha foi um acontecimento realmente extraordinário, né? Seria bom a gente ver um mapa dessa marcha, né? Ó, vocês estão vendo aí, né? Eles saíram da região sul da China. Dá para ver o mapa aqui, o pessoal que está aqui? O pessoal que está vendo pelo vídeo, o mapa está claro. Eles saíram da região sul da China, onde houve várias derrotas, né? E onde estavam... como é que se diz? Para onde o Partido Comunista havia recuado. Ali onde as duas flechinhas se encontram, né, é onde estava o reduto do Partido Comunista. Bom, a marcha daria toda uma história. A gente já aqui no Brasil, aqui nós já fizemos um curso só sobre a coluna Prestes, que é muito parecida com essa marcha, muito parecida mesmo, né? Inclusive é anterior a essa marcha. Só que um pouquinho menor, né? Segundo as fontes, teria saído, né, do sul da China, teriam conseguido escapar do cerco 100 mil soldados do Exército Vermelho Comunista.
Esses 100 mil soldados, né, eles percorreram 10 mil quilômetros. Quer dizer, 10 mil quilômetros a costa brasileira tem 8 mil quilômetros, para a gente ter uma ideia, né? Seria como um cidadão sair do Rio Grande do Sul e parar, sei lá, no Amazonas, a pé, né? Se fosse de avião ou de carro, era mais tranquilo. Logicamente que o percurso foi determinado pelo fato de que a região era uma região mais desabitada, mais de selvas, de bosques, etc. e tal, porque a longa marcha é uma operação na qual eles estão fugindo do assédio do Exército Nacionalista, né? Vamos manter aí o mapa, que é interessante o pessoal ver. Essa marcha, ela demorou 368 dias, né, mais de um ano, durante os quais apenas 44 dias foram dias de descanso. Os outros foram dias de marcha ou de enfrentamento com algum tipo de destacamento que eles encontraram pelo caminho. Eles percorreram aproximadamente 40 quilômetros por dia. Então, é uma maratona, né? 40 quilômetros por dia. E numa rapidez muito grande. Bom, logicamente que o pessoal estava lutando para sobreviver. Essa era uma coisa fundamental. O exército, dirigido pelo Mao Tse-tung, atravessou 18 cadeias de montanha. Quer dizer, vocês imaginam que, né, era um sobe e desce enorme ali, uma coisa bastante exaustiva. E aí eles chegaram, né, na região de Shenxi, com aproximadamente, aí as opiniões variam, né? Alguns falam 9 mil, outros falam 20 mil homens. Quer dizer, pelo caminho ficaram aí de 80 a 90 mil pessoas. Muitos morreram, né? E muitos simplesmente devem ter debandado, deve ter tido de tudo aí. Bom, o que é que esse fato da longa marcha mostra? Em primeiro lugar, né, o desastre colossal que foi a política stalinista nesse período. O pessoal ficou reduzido aí a 10 mil pessoas.